E aí, criançadas, vamos adorar o Senhor? Sim! E ainda vamos aprender o nome dos 12 discípulos de Jesus. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Com Jesus viviam em união. E agora vamos aprender uma história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem especial, o meu amigo Pedro. Ele é um discípulo de Jesus. Isso mesmo, os discípulos eram homens que andavam com Jesus, amavam como Jesus, seguiam a Jesus. Isso aí, e o Pedro era um deles, não é, Pedro? Isso mesmo, o Pedro, ele vivia sempre pertinho porque ele gostava muito de estar perto de Jesus, aprendendo tudo o que Jesus falava. E hoje em dia, nós somos os discípulos de Jesus, sabia, Pedro? Isso mesmo, eu sou discípulo de Jesus, os meus amiguinhos lá em casa também são os discípulos de Jesus. Porque nós seguimos a Jesus em tudo que Ele nos ensina. Nós obedecemos a palavra de Deus que Jesus nos ensinou. Isso mesmo. E a Bíblia, criançada, nos fala de vamos dizer assim, umas dicas, né, que Jesus deu para os discípulos. Não é, Pedro? Isso mesmo. E eu vou ensinar para vocês as bem-aventuranças. Isso mesmo. Você não sabe o que é uma bem-aventurança? Então eu vou te dizer. As bem-aventuranças é felicidade, é Jesus ensinando para os discípulos como eles poderiam agir para serem felizes. Isso, mas não é só ser feliz como qualquer um, não. É ser muito feliz, feliz para sempre e sempre feliz. Mesmo quando não está lá muito alegre, a gente tem a felicidade de Cristo dentro de nós, não é, Pedro? Isso mesmo. Pedro e os discípulos eram assim. Eles amavam tanto a Jesus que eles eram felizes porque eles seguiam os ensinamentos de Jesus. E eu vou contar para vocês o que a Bíblia conta. A Bíblia fala, eu vou deixar o Pedro aqui. A Bíblia nos conta que certa vez Jesus subiu num monte e ele sentou para contar as bem-aventuranças para os seus discípulos. Os discípulos estavam lá naquele monte ouvindo ele contar muitas coisas. E é por isso que hoje em dia a gente diz que é o Monte das Boas-Aventuranças. Isso mesmo, é a montanha. Tem gente que diz que Jesus pregou na montanha as boas-aventuranças. Por isso, porque Jesus estava num monte sentado, contando para os seus discípulos que estavam ao redor. Eu vou ler para vocês como diz na palavra de Deus. A Bíblia, ela nos conta assim, em Mateus 5:1. Jesus, vendo a multidão, subiu num monte e assentou-se, aproximando-se deles, os seus discípulos. Abriu a boca e ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso. Mas o que será um pobre de espírito? Um pobre de espírito não é porque ele tem pouco dinheiro, não. Um pobre de espírito, sabe, criança, é aquele que reconhece que ele precisa de Jesus, que ele precisa de acompanhar, seguir tudo aquilo, obedecer tudo aquilo que Jesus ensinava. Porque tem pessoas que são soberbas. Olha, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso de nada. Mas nós somos pobres de espírito quando a gente reconhece que a gente precisa de Jesus na vida da gente e obedece e segue os ensinamentos. E aí a gente tem as boas-aventuranças, a gente é bem-aventurado. E todo mundo que segue as boas-aventuranças, ela tem uma recompensa. Isso mesmo. E a recompensa que a Bíblia diz é assim:
porque deles é o reino dos céus. Todo aquele que é pobre de espírito vai ter o reino dos céus. Isso mesmo, vai herdar o reino. Um dos ensinamentos de Jesus. E aí Jesus continuou dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso mesmo, mas não é aquele choro que a gente chora, porque eu quero. Não é esse choro, não é manha, não. É chorar também reconhecendo a autoridade de Deus na nossa vida. Chorar diante de Deus, cheio da glória, do Espírito de Deus em nós. Chorar diante do Senhor, nos derramar diante dEle. Aí a gente vai ser consolado. Quando a gente tem algum problema e conta para Jesus e chora aos pés de Jesus, a gente encontra consolo. Quando a gente às vezes perde uma pessoa muito querida, né? Aí a gente fica triste, chora diante do Senhor e a gente encontra esse consolo em Deus e em Jesus. E aí Jesus continuou dizendo assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso aí, manso. Você sabe o que é ser manso? É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que não gosta de briga, não fica brigando com coleguinha. Isso mesmo, não fica arrumando confusão, falando do colega para o outro colega. Isso, pelo contrário, ele quer apaziguar, ele quer sempre trazer paz e mansidão para todo mundo. E aí, a recompensa dos mansos é que eles herdarão a terra. Isso, eles serão bem-sucedidos. Isso aí, serão herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que legal! Mas aqui, quando ele fala ter fome e sede de justiça, não é essa fome que dá vontade de comer comida, alguma coisa, não. É fome de saber das coisas de Deus, fome da palavra. Isso, fome de justiça é fome de fazer a coisa certa. Vontade de fazer, uma vontade muito grande de fazer a coisa certa. Isso é uma fome de justiça. Querer fazer as coisas justas, ser justo diante de Deus. E aí, assim, a gente vai ser farto aqui na terra, porque essa é a recompensa que a gente recebe nessa bem-aventurança. E assim, Jesus nos ensinou. Essas são 4 bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, mas no total mesmo, ele nos ensinou 8 bem-aventuranças, mas que eu vou deixar para depois. Isso mesmo, eu não vou falar das outras agora não, porque eu quero que vocês pensem bem aí na casa de vocês sobre essas bem-aventuranças que eu li aqui. Isso, vocês podem ler a Bíblia de vocês também aí em casa. Quem não sabe ler, pede para o papai e a mamãe ler. E está em Mateus 5, do verso 3 até o verso 6. Aí vocês leem, que está escrito lá. Vou ler de novo para vocês guardarem bem. No verso 3 diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. É isso aí. E o versículo que eu vou deixar para vocês gravarem hoje no coração de vocês, ele está escrito em João 14, 21. E ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama Jesus? Então guarde todos esses mandamentos que ele deu aqui nas bem-aventuranças e segue. Seja manso, tenha fome e sede de justiça, chore diante do Senhor. Isso mesmo, pobre de espírito, não seja soberbo. Admita que você precisa de Deus na sua vida, você precisa seguir a palavra de Deus para você ser bem-sucedido, para você ser muito feliz, para você ser bem-aventurado, ok? E aí, olha, na próxima aula eu vou falar das outras bem-aventuranças. Não esqueça, na semana que vem, nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo horário, eu e você juntinho, vamos aprender as outras
4 bem-aventuranças que Jesus ensinou para os seus discípulos em cima daquele monte, ok? Então, ó, beijo, tchau!